convidados para participar do programa Olho Vivo para nós discutirmos a famosa poluição visual, ambiental e outras questões que dizem respeito à ação da Secretaria do Meio Ambiente e da Patran. Por isso, nosso convidado, comandante da Patran, Major João, uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Major. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. É um prazer muito grande estar novamente aqui para a gente conversar sobre a questão ambiental. Secretária Leda Famer, do Meio Ambiente de Osório, uma satisfação também recebê-lo. É uma satisfação, Pedro, vir mais uma vez aqui à Rádio Osório, bom dia aos ouvintes também, em trazer algumas informações da questão da gestão ambiental no município de Osório. O Major vem assessorado pelo Capitão Almeida. Capitão, uma satisfação. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da rádio. Mais uma vez, uma satisfação estar presente aqui na rádio. O engenheiro químico, Juscelito Ferreira, que é o homem responsável por essas medições. Juscelito, uma satisfação. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Um prazer estar aqui com vocês. Eu poderia começar pela essa extensa carta aqui. Eu poderia começar por qualquer coisa. Aqui, por exemplo, a população da Borússia vive uma tortura, não é, sonora. E apela à Brigada Militar, o pessoal não vai, apela ali e ali. O que tem que se fazer quando o cidadão se sente agredido por algum tipo de poluição, seja ela poluição sonora, poluição visual? O que tem que ser feito? Primeiro, fazer a denúncia, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente, pode ter o telefone 3663-1947, 3601-0150, tá? Pode ser por telefone, né? Por e-mail, né? Pode passar, o nosso e-mail é pmoambiente, tudo junto, @yahoo.com.br. Através dessa denúncia, logicamente, a denúncia tem que vir consolidada com o endereço próximo, número de casas, se for possível, ou um ponto de referência, para que a gente possa acompanhar. Se for poluição de degradação, corte de árvores, matança de animais, alguma questão assim. Se for poluição sonora, de preferência que veja a placa do veículo, né? Ou que tipo de veículo que teve trouxe essa poluição. Muitas vezes pode ser uma bicicleta, muito bem. Outras vezes, a bicicleta não tem placa. Outras vezes pode ser um carro, uma caminhonete de particular, muito bem, mas tem placa. Caminhão, se for o caso, né? Que normalmente não é. Ou então, esses produtores de som, que são de eventos. Normalmente o problema é quem vem de outro município, se instala, vai até a Borússia, ou vai por aqui, com um carro, por exemplo, não vou citar Santo Antônio, vão dizer que eu vou seguir Santo Antônio, mas ou Tramandaí, ou Cidreira, tá entendendo? Santo Antônio é minha terra, né, também. Então, daí as pessoas vêm até aqui fazer o som, porque foram contratados esses carros. Então é importante que a pessoa nos diga, tá, de preferência, a placa do veículo. Tá certo. Major, questão do flagrante. Porque aqui, por exemplo, essas pessoas passaram tortura sábado e domingo lá na Borússia. Eu vou passar o Major. Não é? Ligaram para Deus e todo mundo e não conseguiram. Infelizmente, as secretarias da prefeitura, não é? Uma vez eu me lembro que alugaram para uma pizzaria, eu vou ser bem franco, ali na RS 30, e daí da pizzaria passou a ser um cabaré. Aí não era fiscalizado porque era de noite, então a prefeitura a fiscalização da prefeitura não funcionava à noite. Então a questão é essa, o Major. Bem, Pedro, nós trabalhamos uma demanda muito grande no sentido de denúncia que a população e de informações que a população traz para nós. Especificamente falando sobre poluição sonora, nós temos trabalhado da seguinte forma. Após receber essa informação, normalmente é requisitado pelo Ministério Público para ser feito esse trabalho de medição sonora, porque a medição sonora ela tem algumas interfaces. Por exemplo, a medição sonora no estabelecimento que está fazendo barulho é de uma forma, e a medição sonora que é feita nos veículos se age de outra forma. Né? Então, a NBR ela é voltada mais especificamente, né,
a 10.151 e 10.152, que é o regramento sobre a questão do controle da poluição sonora, ela é voltada mais para a medição da poluição sonora no estabelecimento comercial, enfim, no empreendimento. E nós, para fazermos esse trabalho com a questão dos veículos, tem que ter todo um trabalho investigativo, não que ele demore dias, mas que tu tem que ver quem é as pessoas que estão produzindo a poluição sonora, o lugar, a identificação da placa, etc, etc, para que nós possamos agir diferente de fazer aquela mesma medição com o aparelho, que é a medição dentro do estabelecimento, mas que é muito mais rapidamente nós tomamos a providência, se for o caso do veículo, da retirada do equipamento, que daí faz cessar o mal. Porque houve um acordo do Ministério Público, estadual, inclusive, na região do Litoral Norte, para que fossem feitas essas ações nos veículos. Sim. Mas eu não vejo serem feitas, Major. Não precisa nem dessa questão da medição. Tá? Na verdade, existe como é que eu vou dizer assim, não é uma determinação. Foi feito um acordo entre os vários ministérios públicos das várias comarcas, né, no sentido exatamente isso que eu estou dizendo, que para o caso do veículo, ele não precisa usar todo esse todo esse monte de instrumental, mas sim basta se constatar esse barulho no sentido de fazer a lavratura do termo circunstanciado e agir então em cima na perturbação do sossego público. Tá, mas e por que os seus agentes, como por exemplo nós temos os soldados da Patran aqui, não fazem essa ação e a população está sendo agredida com que na verdade isso aí, a questão da poluição sonora não é só da Patran. Ela é uma ação de polícia que pode ser feita não só pelo pessoal da Patran, pelo meu pessoal que trabalha na Patran, mas pelo pessoal do policiamento ostensivo geral também. Então não precisa ligar diretamente. Se ligar para a Patran e não atender... Mas não precisa ligar, eu acho que o agente público, Major, o senhor me desculpa. Eu não preciso dizer para o soldado que ele tem que prender o veículo. Mas que ele faz parte da sociedade, ele tem que também se sentir agredido. Tudo bem, Pedro, só que assim, a perturbação do sossego público tem que haver alguém que se sinta prejudicado. Tem que alguém que se sinta prejudicado. Inclusive o agente. Tem que haver a denúncia. Inclusive o agente, para que seja tomada esta providência. Então qualquer um que estiver no policiamento pode tomar providência nesse sentido. Sim. Então pode. Tá, mas e por que não tem sido tomadas as providências? Não saberia te dizer no momento, até porque eu estou sabendo dessa questão agora aí, né? E às vezes não ouve rádio? Não, é que às vezes não chega no nosso conhecimento. Nobre Major. Não ouve. Ô Pedro, na verdade... Normalmente eu ouço a Rádio Osório, né? Até por falar nisso, eu estava num lugar há poucos dias muito longe daqui e estava escutando a Rádio Osório. Aí eu digo, olha aí, viu como essa rádio é forte? Então, na verdade, assim, Pedro, eu acho que é bom trazer esses assuntos aqui, a gente debater, porque isso faz com que a Patran tem uma demanda muito grande. Então é interessante, é importante que seja trazido esses assuntos, porque a gente vai tentar enfatizar essa questão agora aí. E para nós tínhamos alguns outros aspectos, né? Que era principalmente essa questão agora que passou do veraneio, essa coisa toda, que era a parte da fiscalização da pesca. Então nós vamos enfatizar essa questão. Me parece que os senhores se preocupam muito com essas grandes manchetes hoje do Brasil, porque parece que todo mundo é agressivo, parece que todo mundo derruba o meio ambiente e tal. Me parece que os senhores estão se preocupando mais com o meio ambiente do que com o ser humano. Não. Mas eu vejo nesse Não, mas o ser humano, ele faz parte desse meio ambiente. Mas normalmente é que se criou, Pedro, uma ideia. O próprio ser humano criou uma ideia de que ele estaria parte do meio ambiente. Ele faz parte disso aí. Mas então, o meio ambiente é feito para ser usado. E eu digo o seguinte, nós não podemos mudar, e o doutor Júlio Almeida disse uma coisa muito certa, quando ele convidou o prefeito Romildo, e tive o privilégio de ser convidado para visitar a Lagoa do Marcelino. Sim. Aí diz o prefeito, urbanizar essa lagoa, o doutor Júlio, diz, prefeito, jamais voltará a ser uma lagoa rural. Ela é uma lagoa urbana e como tal, nós temos que trabalhar. Então, o que eu quero dizer? Que nós vivemos num aglomerado. Sim. Isso não foi eu, não foi isso. Osório tem mais de 150 anos como um município. Se falarmos entre município, entre essas junções, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar para que os agressores
Não agridam, não só, porque tá, Secretaria do Meio Ambiente, o pelotão ambiental. Mas para aí, parece que o objetivo de tudo isso é o ser humano. Sim, mas o ser humano também, ele é consciente. Mas o ser humano inserido, Pedro, inserido num grande contexto. É verdade. Nós não podemos dissociar o ser humano somente só ele. Então ele está inserido num grande contexto. Vou deixar de andar na direito, cumprir as normas e as regras, né? Não, pelo contrário. Vou bagunçar também. Não, pelo contrário, não é tu vai você é um mais ser as humano. regras, Mas e por que tu está inserido num grande contexto? Mas e por que os senhores não fiscalizam? Mas nós fiscalizamos, só que talvez não tenha sido enfatizado esse ponto nesse momento. Mas é o que o debate é importante, no sentido que vai fazer com que nós venhamos a dar uma fiscalizada muito mais nesse sentido. Na verdade, o ser humano é quem provoca as maiores degradações ambientais. Se nós pensarmos que o ser humano ele tem que ser preservado, é para ele que nós estamos fazendo as legislações. É ele que tem que ver que ele está contribuindo com a melhoria da qualidade ambiental. Agora, se ele não quer, como existem certos seres humanos que não querem, vejam, nós temos aí várias empresas que nós, da Secretaria do Meio Ambiente, licenciamos as obras. Licenciamos as atividades dentro da área urbana. As próprias pessoas licenciamos as atividades deles. E o que acontece? Desobedecem a licença. O que significa isso? Falta de sensibilização dele. Aí, nós vamos na fiscalização, que o nosso pessoal tem ido fiscalizar, porque se faz a revisão dessas empresas licenciadas, e o que acontece? Simplesmente chegamos lá e multamos. Aí dá uma choradeira. Porque a secretaria está me perseguindo, porque a secretaria não sei o quê. Olha, desobedeceu a lei. Claro! Então, assim, o que tem dado a grande reclamação para nós? É quando a Patran, ou a Companhia Ambiental agora, né? Não é mais Patran. A Companhia Ambiental, ou a Secretaria do Meio Ambiente, ou a Batalhão, ou a FEPAM, não vamos diminuir, não. Ou alguém vem e multa, aí dá choradeira. Mas por que não seguiu as regras? Se eu não quero ser multada pelo trânsito, eu não ando em alta velocidade dentro da cidade, eu não ando sem carteira de motorista, eu ando com os documentos e não me embriago na direção. Entendendo? Então, a meio ambiente é mais ou menos parecido com o trânsito. A meio parecido não, é igual. O Major quer fazer eu fico feliz do debate aqui, Pedro, porque isso valoriza o nosso trabalho. Sim. Quando a sociedade exige que nós façamos isso, eu me sinto feliz. Porque algum tempo atrás as pessoas entendiam que não tinha que fazer, etc. Então eu fico feliz e quero que cada vez nos cobrem essas coisas. Mas essa filosofia eu vou contestar. Porque isso faz com que legitime o nosso trabalho. Eu vou contestar a filosofia. Os senhores estão aí para punir o ser humano. Não estamos para punir o ser humano, nós estamos para cuidar e preservar o meio ambiente. Preste atenção, eu disse que uma das pessoas que mais degrada é o ser humano. Então, não são os animais. Os senhores estão aí para punir o ser humano que infringe as leis, que degrada, e os senhores estão muito preocupados em punir quem fere o meio ambiente. Agora, eu não vejo a mesma preocupação quem fere o ser humano. Bem, então eu vou te dar um exemplo. Os senhores deputados, inclusive um nosso aqui da região, sim, aprovou e fez grande galhardia no Congresso Nacional, na Câmara, por ter aprovado um código florestal, tá entendendo? Que não vem ao encontro deste que tu está dizendo, porque inclusive estamos pedindo até vetar o código florestal que foi aprovado, porque neste contexto nós estávamos querendo os chamados, quem preserva ganha. Deixa eu só dizer, quem preserva ganha. Veja, os pequenos produtores rurais não foram contemplados. Então não fomos nós que fizemos as leis, nós estamos cuidando dos pequenos e cuidando também para que nós possamos preservar, não é punir. Quem preserva, ganha sim os benéficos. Eu estou dizendo que os senhores estão muito preocupados na preservação do meio ambiente, que eu concordo plenamente. Só que os senhores não estão preocupados nas agressões ao ser humano.
Mas a Porque a poluição ambiental, ela agride muito mais o ser humano do que o meio ambiente. Mas agressões ao ser humano tem ao uma proteger o meio regra ambiente, o própria. ser humano está sendo protegido. Claro. E aqui o exemplo está aqui, ó. Mas por que os senhores não fiscalizam? Mas aqui, ó. Como não fiscaliza? Mas se fiscaliza. Mas Não se tá fiscaliza, só uma mila aí. mas se não se fiscaliza, talvez na intensidade que algumas pessoas Querem. entendam que seja assim. não, Até é assim, porque, como a secretária estava dizendo, eu gosto muito de fiscalização. Eu quero fiscalização. Eu exijo fiscalização Mas com para o educação. outro. Para o outro. Eu exijo para o Não, outro. não é assim. Os senhores não podem Eu ter essa exijo para o outro, interpretação enquanto do seja ser para humano. mim, eu não quero. Não, mas os senhores não Então, podem... assim, Pedro, só para dizer, ó, nós, por exemplo, trabalhamos, e aqui, ó, eu participei desse grupo aí, olha a preocupação que nós tivemos. Nós fizemos um trabalho durante mais de um ano, que hoje ele se simboliza na Lei 4891 de 2011, que é sobre a poluição sonora. Mas os senhores não podem... E isto vai começar a ser colocado em prática. Os senhores não então, nós podem... temos um Os instrumento. senhores não podem achar que que nós não todo podemos? ser humano, é da mesma forma. Não. Que todo cidadão Não, que claro for que punido, sabemos. que for fiscalizado, que ele vai dizer disso. Não. Nós temos que... A sociedade, ela é formada por pessoas Vou de te bem. contar um exemplo. A sociedade não é o que os senhores estão pensando. Vou te contar Sociedade então é um o lugar do exemplo, conflito. um exemplo de No que lugar. nós somos gestores e gestores têm os dois lados. Tá? O gestor tem o Sim. lado que tem que aplicar a lei com rigor, sobre forma de que o Ministério Público está aí para nos cobrar e podemos pecar por prevaricação, o Major João pode me colocar, A e lei se nós não fala atendermos, coisa, é né? bem clara, se nós não atuarmos com a lei, fazer cumprir a lei, tá? Nós prevaricamos. Muito bem. E a outro lado, é o lado que nós estamos tentando fazer, a conscientização, a informação ambiental, o processo de educação ambiental, o processo da informação, tá? Agora, vejam, ontem eu recebi 3 pessoas na secretaria que sabiam da lei, sabiam que não podiam fazer aquele delito, tá? E vieram quando eu disse, comuniquei para um que eu sabia que ia levar direto no ouvido do delator, eu disse, o cara está sendo multado. Imediatamente o cara veio falar comigo, pô, mas eu estou sendo multado, olha só, eu quis fazer o benefício. Mas tu sabias que a lei tinha... Tu sabia da lei? Sabia. Por que tu não cumpriu? Ah, pois é, por isso, por aquilo. Então, quer dizer, a pessoa conhece a lei, sabe que tem que ser aplicada. Então, Mas assim, não pode generalizar. Não generalizo, não. Mas também Parece que beneficio... todos são assim, secretário. Veja, Não é assim. Mas veja, quem é que cumpre a lei, a gente faz um trabalho. Tanto é que nós estamos agora na Semana do Meio Ambiente, que tu está vendo, Sim. nós estamos aí com um trabalho intenso, Junto com a Para ser população. mais objetivo, vamos dar uma tocada à secretária, ela está desabafando, eu sei disso. Eu não estou desabafando, eu estou defendendo a questão da aplicação da lei. Não, engenheiro. Ela não deixou nem o assessor, o Pedro, engenheiro. só rapidinho assim, ó. Essa lei municipal que se trabalhou durante mais de um ano, Sim. ela vem regular a propaganda volante das atividades sonoras nas vias públicas. Isso aqui é um Não, Pedro, isso aqui é um instrumento que surgiu agora. Nós trabalhamos para esse instrumento. Esse instrumento legal está nas mãos para agora ser colocado em prática. Exato, nós não tínhamos... Nós não tínhamos esse instrumento aqui no município. O ouvinte diz que... Permitam que agora eu vou colocar o... Joselito. Não, o cidadão que está lá, não é o Joselito. O ouvinte diz que no centro tem uma loja que põe caixas de som no passeio público para fazer promoções. Som alto e falatórios o dia inteiro e ninguém faz nada. Hoje já tem um instrumento para nós começarmos a fiscalizar Não, isso já aí. tem há muito tempo, só que não estão fiscalizando. Não, esse instrumento a nível Não municipal é tão novo, mais né? contundente, ele foi aprovado 22 de dezembro de 2008. Nós trabalhamos, não, mas não tinha vindo esse Não instrumento. tinha vindo aqui. instrumento. Ah? 2011. 11. Não é 2. Tá. É o Dá pra, instrumento. quem vai fiscalizar Pedro, esse é um som? instrumento... Não, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho de fiscalização. Quem vai fiscalizar? Nós já A secretaria trabalhamos... também vai fazer. Nós combinamos, vamos estabelecer aqui com o auxílio do Batalhão Ambiental, acabamos de combinar, porque faltava essa combinação Sim. entre nós, tá, de fazer blitz Beleza. intensas, entendendo? Inclusive, quem tiver perturbação à noite, liguem, nós vamos deixar um celular futuramente, a gente ainda não sabe qual o celular que a gente vai botar disponível para as pessoas, e quem tiver sendo perturbado vai ligar para essa pessoa que vai estar de plantão. O ouvinte questiona
Se agora com carros de som, com promoções, não se controla, imagina nas eleições como será. Não, mas hoje existe um instrumento, Pedro. Existe A lei, um instrumento. ela fala sobre a propaganda volante que inclui isso aí. Nós pensamos isso aí. Inclusive, isso foi um item muito debatido quando, da época da proposta de legislação. Porque assim, ó, uma das coisas que nós colocamos aqui, porque hoje está se proliferando essa coisa de propaganda com bicicleta, etc, etc. Daqui um pouquinho vai aparecer a propaganda com a carroça. Então, o que nós colocamos aqui? A proibição. Aí, o som altíssimo e o coitado do animal sem poder, né? Então, nós colocamos isso aqui também. Então, isso é um instrumento importante. E assim, para nós, terminar essa parte aqui, daqui a algum tempo, eu solicito que tu nos chame de novo, para ver como é que foi feito isso aí. Sim, eu vou chamar, eu vou cobrar o senhor sabe disso, o senhor não me conhece não, Major. Eu gosto de vir aqui por causa disso. O ouvinte diz que se a Patran fizesse barreira na Marechal Floriano e na Santos Dumont, acabaria com o som alto das propagandas em carros de som. Eu gostaria que o Joselito falasse que ele já teve uma experiência aí, que nós fizemos blitz, nós já tivemos com os fiscais nossos junto, a Patran inclusive, a Batalhão Ambiental, desculpe, é que a Patran ficou com o nome forte, né? E aí então, eu gostaria que o Joselito colocasse aí as referências que nós temos tido, né? E a gente não divulga, porque na verdade a gente tem um instrumento na lei que diz que quem produz som tem que estar cadastrado e licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente, o que não tem ocorrido. Bom, na realidade, né, as empresas têm que ter uma autorização ambiental para utilizar esse som para propaganda, o que for, né? Então, elas têm que vir em direção à secretaria, né, e fazer esse cadastro, né, em que a gente está pedindo um laudo, na realidade, desses equipamentos, para ver se esses equipamentos obedecem ao máximo, né, permitido, né? E também nesse alvará, digamos assim, nessa autorização, vai dizer os períodos que podem, né, que ele pode atuar, né, as faixas, né, de frequência, para que até o agente público que chegar nele, né, possa chegar poder medir isso, né, e dizer, tu não está obedecendo ao que diz para esse período, para esse local específico da cidade, né. Tá, mas aí é uma pergunta. Lógico, se preocupa sempre com os decibéis. Eu não sei com quantos decibéis é. Depende, né, depende do local, né, depende do horário. Mas aí eu pergunto, a vedação 0 dB a 100 metros de hospital, Sim, tá de escola, e como é que os carros vivem passando por aqui? O perímetro central de Osório não podia ter carro de som. Mas é que não tinha o instrumento legal para cobrar isso aí, Pedro. Hoje tem. Sim, mas por que não estão cobrando? Não, hoje tem e vai ser começado a ser implementado isso aqui. É que não tinha um instrumento. Por isso que nós trabalhamos em cima aí, mais de ano em cima dessa lei. E outra coisa que nós estamos colocando bem claro, e nós estávamos falando aqui com o capitão Almeida, né? É que, na verdade, a Batalhão Ambiental também tem as suas deficiências de pessoal, de contingente, né? E com a história do verão, né? Foi janeiro, fevereiro, início de março ali, as coisas complicaram-se, porque tinha que atender esse contingente, tinha que atender todo o litoral. Então, a partir de agora, né, nós já estamos vendo essa questão aí das famosas blitz, né, e deixando um telefone para ver. E também uma das questões vai ser feita dizendo, olha, vimos o carro de som aqui. Se houver uma denúncia, nós vamos ver, olha, a placa tal, a empresa tal, vamos ver se eles estão cadastrados conosco, se eles têm autorização. Vai para o sistema e vê se tem. Se não tem, já é o primeiro ato de infração deles da lei. Tá. Pedro, só para complementar aqui, ó, o que esse instrumento aqui municipal, ele vai dar para ser trabalhado junto? Que o veículo que for parar, estiver fazendo, a partir de então, estiver fazendo propaganda, etc, no barulho, e não tiver o devido licenciamento, ele vai incidir num crime ambiental. O Paulo Ricardo, ele disse que a secretária deveria ser mais coerente, pois a prefeitura autoriza eventos com som altíssimo no Parque de Rodeios, né? E toda a cidade sofre com esse som alto. Na verdade, o que ele está se referindo a esse evento não teve autorização do meio ambiente, tá?
Eu sei qual foi o evento que ele está se referindo. Ele não sabe as mídias da secretária. Eu sei, não teve autorização. E uma das coisas que eu costumo dizer dentro da prefeitura, é que a gente não pode só parecer que a gente está fazendo, a gente tem que mostrar que nós estamos fazendo. Então, assim, os eventos, alguns secretários não têm solicitado para a Secretaria do Meio Ambiente que vai ser feito. Quando a gente fica sabendo, o evento já está acontecendo. Tá? Uma falta de planejamento, na verdade, né? Então, isso não é uma crítica, é uma constatação, na verdade, né? Então, a prefeitura tem que aprender também a planejar os seus eventos para pedir essas autorizações. Campanhas políticas que tu colocastes aqui. Campanhas políticas, o ano anterior das eleições, que nós não tínhamos lei, nós multamos 2 partidos. Por quê? Porque eles não tinham as autorizações dos carros. Né? E nós podemos, na verdade, se houver um carro de alguém, um vereador, ou de identificando de um partido que não tem a nossa autorização, naquele horário permitido, naquela análise que se fez para dar autorização para eles, análise técnica, nós podemos multar sim. Inclusive ele pode ser até cassado a licença dele para vereador, né? Entendeu? Porque ele está infringindo uma legislação. O Marcelo pede fiscalização aos escapamentos barulhentos de algumas motos, né? Isso aí eu vou te contar. Uma vez eu tive uma briga com uma turma de motos, exatamente por isso. Alguns, não são também, como tu dizes, não são todos os seres humanos, não são todos os motoqueiros, tá? Alguns motoqueiros gostam de, quando passa na frente de um bar, de um restaurante, puxar a descarga bastante, acelerar muito, né? Naquele momento não vai ter um fiscal ali para chamar ele e autuar, tá entendendo? Agora, quem nos forneça a placa, tá entendendo? Que nós passamos, se não for de competência nossa, nós passamos ao batalhão. O ouvinte questiona sobre os pinos à beira da Lagoa dos Barros. Quem autorizou o plantio? Isso é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ninguém sabe quem autorizou, porque pinos já veio há muitos anos. Um senhor, que não sei quem foi, descobriu que na Austrália tinha essas questões aí, que é a casuarina, e trouxe, está inundado o litoral com isso aí, né? Então nós não sabemos quem autorizou. As pessoas acham que é a árvore melhor para plantar, porque ela é a que mais vinga, né? Ela é a que mais... autorização para ser plantada. Não, os pinos não. Agora tem que ter. Agora tem que ter. Pedro. É que na região do Alto Jacuí, na beira do lago do Passo Real, o maior lago artificial do estado, todo ele é tomado de eucalipto. Sim. Ué, mas a Emater estava incentivando a plantar eucalipto na Borússia aqui? O ouvinte diz que tem uma figueira próxima à sua casa, mas está tentando resolver, pois está prejudicando o seu bem. Questiona, o que vale mais, a árvore ou a sua propriedade? Não, dos dois. Eu diria que os dois valem igual na mesma valoração. O problema da figueira, a gente costuma dizer, e já debatemos aqui, as pessoas adoram uma figueirinha dentro do seu pátio. Quando ela cresce. Plantam, quando ela cresce, começa a entrar as raizinhas para dentro da casa. É banheiro, começa a estourar. Pra mim, tá? outro, pra mim. Aí, isso quer dizer, ele plantou e agora ele quer se desfazer daquele mal que ele colocou no seu terreno. Muito bem, só que a figueira é uma árvore nativa que ela é imune a corte, né? Ela tem que ser autorizada. E para transplantar, neste caso aí, ela teria que ser transplantada, né? Uma figueira dessa, tem que ver a idade da planta, tem que ver tudo isso. Tem que haver um laudo técnico, né? Mas e a poda? A poda pode, mas ela tem que solicitar a prefeitura. Com a solicitação da prefeitura, que tem todo um... Pode podar e matar, né? Ela tem que ser proprietária do terreno, ela tem que dizer o que ela vai fazer, se ela quer podar. Aliás, podar a gente tem permitido. Olha aqui, se tirou várias figueiras aqui da Marechal Floriano. Eu fiz um pedido para podar uma, estou fazendo uma experiência. Pode pedir, que a gente vai verificar. Se for necessária a poda, tá entendendo? A gente vai permitir. Se não for necessária a poda, porque a pessoa muitas vezes fica... essa figueira aqui eu quero retirar. Então pede a poda, mas na verdade eles querem cortar a árvore, entendendo? Muitas vezes na forma de pedir, na secretaria tem esse problema. O ouvinte diz que na BR-101, loteamento fundo de um restaurante, nunca fiscaliza.
Mas quando os moradores vão solicitar ligação de luz, a prefeitura fica sabendo e proíbe. Como é que é essa história? Assim. Não é bem assim. Os fundos de um restaurante, né, se ele disser aonde fica esse fundo desse restaurante e qual o restaurante, nós podemos investigar qual é o problema que está havendo. Porque se for problema sanitário, não é conosco, é a vigilância sanitária. Se for questão de lixo, de algumas questões, aí é conosco. Tem que especificar o tipo de que ele está reclamando, primeiro ponto. Segundo ponto, quando as pessoas vêm pedir a ligação de luz, é negado sob 2 pontos. Tá? Nós não negamos a ligação de luz. Nós apenas, ao dissermos qual a situação ambiental, se está em área de APP ou se não está em área de APP. Por exemplo, o que é a nossa APA? Dentro da APA, toda autorização passa por nós. Isso foi um acordo com a CE. Tá? A segunda condicionante que tem que ter é que a pessoa que pede a luz tem que ser o proprietário daquela propriedade. Porque para nós autorizarmos alguma coisa, a pessoa tem que ser proprietária. Eu não posso autorizar em cima da tua propriedade, Pedro, né? Então, o que tem ocorrido? Quando a gente diz que está em área de APP, é porque ali não pode ter casas. Muitas vezes é invasão, tá entendendo? É por isso que a gente diz a CE que não está autorizada por estar em área de APP. As nossas negações são em cima de áreas de preservação permanente. O ouvinte diz que fez inúmeras reclamações sobre carros estacionados na Garibaldi, que mais parece ferro velho. E até agora ninguém tomou providência. Isso é com a brigada. Na verdade é assim, ó. E são atividades, a brigada tem várias atividades, né? Isso não é especificamente com o trabalho da Polícia Ambiental. Isso é especificamente o policiamento excessivo geral. Isso é questão de trânsito. É essa a questão. O ouvinte pergunta sobre a poluição visual com outdoors em Osório. Eu diria que os outdoors são muito pouco. O problema é as propagandas de bailão e coisas que são pregadas, inclusive agora nos postos de iluminação pública. Aquilo é um verdadeiro horror, né? Acho que isso aí é uma coisa que o Condema vai trabalhar, né? Nós estamos acéfalo significa, não temos legislação hoje que proíba na parte como não tinha sonora, poluição sonora. Nós estamos preparando, o grupo de trabalho já está feito, né, pelo Condema, e agora só falta o grupo se reunir para preparar uma legislação. Mas o que eu poderia te dizer é o seguinte, ó. Nós estamos também verificando a possibilidade de alterar o código de postura no artigo, não me lembro qual é do código de postura, também porque ele também é omisso o código de postura do município. Então, na verdade, eu sei que é um problema seríssimo, mas hoje nós estamos assim, ó, sem a lei para aplicar. Conforme evolui mas tem lei e não são aplicadas também. Conforme evolui a sociedade, Pedro, tu sabe disso aí, conforme evolui a sociedade, as coisas vão evoluindo. Claro que o fato social, o direito, ele está sempre atrasado em relação ao fato social. Primeiro surge o fato social, para depois haver a normatização, ou seja, surgiu o direito. Mas tem uma lei que proíbe, secretário. A lei estadual tem. A lei municipal, o Código de Postura, proíbe fixação de cartazes, proíbe fixação de... não placas imensas, outdoor. Não, mas o pior não é, eu acho que o outdoor não tem problema em Osório, eu acho que 1 ou 2 que tem. Aí a fiscalização não é do meio ambiente, aí a fiscalização é da Secretaria de Obras, porque o Código de Postura quem fiscaliza é a Secretaria de Obras, não o meio ambiente. Quando isso passa a ser um problema meio ambiente, aí é nosso. Coitado do cidadão, né? Secretaria de Obras é aonde deverá ter a fiscalização. Se eu estou girando que nem um peão aqui, imagina o cidadão que vai reclamar. Bom, então eu vou te dar uma notícia. Então eu vou dar uma notícia para o cidadão. Houve uma criação na prefeitura, que todos os fiscais agora, seja de meio ambiente, de obras, de saúde, estão todos numa central de fiscalização, tá? O coordenador é o Isaac, da Secretaria de Obras, portanto, qualquer reclamação poderão ligar para a Central de Fiscalização e reclamar direto na Central de Fiscalização. O ouvinte questiona o Major João sobre pássaros silvestres. Diz que na subida do morro tem uma residência com inúmeros pássaros, quais os critérios? Olha, dá uma ligadinha depois pro batalhão, que isso é uma questão muito... É uma denúncia, e quando é denúncia individual...
Exatamente. A gente tem feito várias apreensões aí. Que, aliás, essa é uma das coisas que seguidamente eu estou noticiando aqui, a apreensão de pássaros silvestres. Exatamente. Então, que nos repasse essas coisas aí, né? E tem mais uma notícia, posso colocar bem claro, pela Lei 140, agora federal, tá? Antes a atribuição era IBAMA, né? E Estado ficava meio esperando a ação do IBAMA. Agora vão repassar toda a questão de fauna ao Estado, tá? E quizás ao município. Mas isso está em processo. Tivemos uma reunião na Fundação Botânica semana passada. Já existe um calendário de repasse de coisas. Exatamente. O Estado vai ter que se organizar nesse sentido. Eu também acho. O ouvinte diz que os debatedores que se apegam à lei deveriam analisar melhor as situações. Somente a lei não adianta. Cada caso é um caso. Concordo com ele. Concordo. Não tem problema. Só que nós temos que ter uma espinha dorsal. Uma espinha dorsal para seguir. E essa espinha dorsal é a lei. Senão nós vamos fazer voltar a vingança privada. O ouvinte contesta a informação da secretária que disse que a prefeitura não autorizou o evento no Parque de Rodeios. Se não houve autorização e teve som alto, por que não cancelaram o evento? Simplesmente porque, na verdade, quando houve a reclamação, foi posterior ao evento. Tá entendendo? Só se sabe se foi emitido som quando o evento está realizado. E a reclamação veio no dia seguinte. E aí nós conversamos diretamente com o secretário, mandamos um ofício para todos os secretários, dizendo que qualquer evento, qualquer atividade deverá ser solicitada, quando emitido o som, deverá ser solicitada à Secretaria do Meio Ambiente licença ou autorização. O ouvinte diz que o esgoto da penitenciária modulada em Osório está sendo despejado diretamente em córrego que deságua na lagoa. Isso já houve uma denúncia, já foi feita uma fiscalização por nós lá, que embora essa questão, a atribuição do Estado, da FEPAM, já comunicamos a FEPAM, e já inclusive encaminhamos um documento ao secretário de Segurança do Estado, para tomadas de providência. O que eu soube é que eles estavam fazendo um redimensionamento dessa estação de tratamento e provocando licenciamento ambiental. Eu não sei se isso ocorreu ou não, porque isso fazem 6 meses que eu encaminhei, mas eu creio que a própria patrã pode averiguar junto com a Secretaria de Segurança, né? Importante, com certeza. O Estado estava sendo e na verdade, assim, Pedro, eu acho que isso agora já está sendo exigido, o que não era antigamente, que toda penitenciária tem que ter uma estação de tratamento de esgoto. Exato. Porque eu te digo assim, a experiência própria. Durante 2 anos eu fui chefe de segurança e disciplina do Presídio Central e da penitenciária estadual do Jacuí. E aquilo ali, meu amigo, é uma cidade de problemas. Eu era o prefeito de uma cidade de problemas. Então, assim, hoje o Presídio Central está com 4.000 e poucos pessoas lá dentro. Tu imagina, olha a quantidade de produção de esgoto. Então tem que ter uma estação de tratamento de esgoto. O cidadão lá da Focus, ele diz, bom dia, Pedro. Quanto aos carros de som, é uma vergonha. O que falta é gente capacitada para resolver. É muita conversa para pouca ação. Enquanto isso, a população é que paga. Bom, nós estamos sendo chamados aqui para conversar, e que eu disse que é muito bom, né? Exatamente porque nós vamos procurar implementar medidas nesse sentido. Hoje já temos instrumentos, mas isso tem que ser trazido à tona, tem que ser debatido, tem que ser conversado, porque também quando começar a ver o trabalho, é que nem disse a secretária, vai haver a choradeira daqueles que realmente não querem cumprir o instrumento legal. Assim, nós estamos fazendo, para o ouvinte não dizer que não se faz nada, na verdade nós começamos a implementar junto com a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, o Batalhão Ambiental vai ser convidado. Nós estamos promovendo uma reunião com todos que têm licenciamento, ou que tem alvará, que tem alvará na prefeitura, que produzam som. Quer dizer, as suas atividades onde diz produzam som, nós estamos chamando para essas instituições, essas pessoas, para nós botarmos mais uma vez a informação, colocarmos mais uma vez a informação para eles do cumprimento, logicamente, para eles saberem o que é a lei. Vamos dar uma lei para cada um, vamos explicar como vai ser o procedimento, e a partir daí, se daqueles que a gente chamou e não vierem, a gente já sabe
que não está interessado em saber as informações, né? O ouvinte diz que quer abrir uma empresa de reciclagem em Osório. Pergunta, há muita burocracia para isso? A empresa seria triturar e lavar garrafas PET. Com certeza. Primeiro, tem várias restrições, ele usa água e vai usar várias questões. Então ele tem que entrar com o processo na Secretaria do Meio Ambiente, né, entendeu? Tem que ter licenciamento ambiental, tem que saber o local onde ele vai ser instalada, tem que saber se permite esse tipo de empresa aí onde ele quer colocar, o local onde ele quer colocar, se o plano diretor permite, se há viabilidade disso. Ele tem que entrar com procedimento administrativo na Secretaria. Eu acho que só para complementar, Pedro, é importante dizer para as pessoas que o licenciamento ambiental ele veio para regrar as coisas. As pessoas não podem pensar assim que vai ter muita burocracia ou vai ter pouca burocracia. Existe um regramento exatamente para tornar a vida melhor. Eu não posso querer eu desenvolver uma atividade no sentido de que eu vou fazer isso funcionar e não vai ter regramento nenhum. Porque normalmente se eu fizer alguma coisa sem regramento eu vou prejudicar outros. Então por isso que existe o regramento do licenciamento ambiental. Só uma questão. Quando o ouvinte diz que nós só aplicamos a lei e nós não damos condição ao cidadão, eu quero colocar 2 projetos que nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria, que é para atender o cidadão. O primeiro é a questão do entulho da construção civil e os materiais recicláveis de demolições, que nós estamos lá com uma central de entulho de construção civil, que nós estamos disponibilizando para ele levar lá o material. E o que acontece? Ele não quer aplicar, ele não quer ir lá levar, ele quer contratar qualquer pessoa para botar em qualquer lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós abrimos uma central de eletroeletrônicos, né, ali do lado onde era a Cardoso Marques, né, aqui perto na estrada lateral aqui, e na BR-101. E eles então podem lá levar seu material eletroeletrônico sem custo nenhum. Isto não é um processo de aplicação, é aplicando a lei, mas em benefício da população, onde não é multa, mas sim um sistema de mostrar que a pessoa pode ter um eletroeletrônico e não jogar em qualquer lugar. Então, a Secretaria do Meio Ambiente se preocupa sim com a população, e tanto que está fazendo esse tipo de trabalho. Fora isso, mais os animais, tá? Doações de animais, cuidado responsável. Então, há horas que, como diz o Major João, ao nosso norte é a lei. Ok. Eu acho que a discussão poderia prosseguir por bom tempo, foi muito bom, alto nível, eu acho que é importante essas explicações. Nós vamos dar um tempo agora para, quem sabe daqui uns dias já sabermos se está sendo aplicada a lei ou não, já que o Major pediu muito para que se desse um tempo para que fosse aplicada a lei. Eu creio que as pessoas que tinham alguma coisa puderam dirimir as suas dúvidas. E vamos cuidar do meio ambiente, mas vamos cuidar também do ser humano. Eu não quero todos os dias estar viajando na minha cidade e está tendo essa poluição visual ou a própria poluição sonora, né? Porque tem que fechar os vidros do carro para poder andar na cidade. Secretária Leda, foi uma satisfação recebê-la. Da mesma forma, muito obrigada por esse espaço, Pedro, e aos ouvintes, qualquer coisa, a Secretaria está à disposição. Obrigado, Pedro, e em nome da Polícia Ambiental, da Brigada, do Comando Ambiental, ficamos felizes que o cidadão nos cobre, isso legitima o nosso trabalho. Muito obrigado. Capitão Almeida, obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro, e continuamos à disposição. E o engenheiro químico, Juscelito Ferreira. Obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Pedro. A próxima vez eu vou te convidar sozinho. Se convidar a secretária, tu não fala. 9h54.